Pronto. Olá, pessoal, tudo bem? Iniciando aqui mais uma edição do nosso IndústriaCast. Eu sou Geraldo Bastos, jornalista. É sempre bom lembrar que esse programa tem o apoio e o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia e também o apoio da Urba, que é esse super estúdio onde a gente grava os nossos programas. E hoje a gente vai falar de um setor extremamente relevante para a economia da Bahia, muito relevante, e de uma empresa que é uma referência na produção de celulose hoje no Brasil, né? E o impacto que essa empresa tem hoje para a Bahia e também para a economia do extremo sul da Bahia, especialmente de Eunápolis, né? Embora tenha impacto em tantos outros municípios da região. Estamos falando da Veracel. E para conversar com a gente, está aqui no nosso estúdio o Ari Medeiros, que é diretor de operações industriais da empresa. Ari, obrigado pela sua presença, muito bom tê-lo aqui. E eu queria, antes de mais nada, da gente falar sobre a Veracel, a gente vai falar muito, que você falasse um pouquinho da sua trajetória nesse setor de celulose até chegar à Veracel, né? Bom, Geraldo, boa tarde a todos os telespectadores. É uma honra para mim representar a Veracel neste programa e dizer que também é um orgulho muito grande. Eu sou engenheiro químico de formação e tenho 41 anos de atividade profissional no setor de celulose e papel. Eu venho do Rio Grande do Sul e exerci toda a minha carreira, né? Comecei como estagiário lá no século passado, 82. Depois eu fui contratado em 84 para trabalhar numa antiga empresa chamada RioCel, que hoje é CMPC, empresa chilena. Aí no início da década de 90 eu participei de um projeto que era um sonho, construir uma fábrica de celulose no norte da Bahia. Então, imagina, nós iríamos construir uma fábrica onde é hoje Costa do Sauípe. Não tinha condição, o projeto não foi para frente, aí eu me transferi para São Paulo. Trabalhei 5 anos numa empresa chamada Ripasa, que hoje é Suzano Limeira. E de lá eu me transferi para o Espírito Santo, para a Aracruz Celulose. 7 anos, fui gerente de projeto. E a partir da Aracruz Celulose é que veio o convite para participar do projeto Veracel. Então eu estou no projeto Veracel desde 2002. Participei de todo o estudo de viabilidades, fui o gerente de implantação do projeto. Moro em Porto Seguro, quer dizer, me considero aí um baiano de coração desde 2004. Já estou há 21 anos na Bahia. E tenho um orgulho imenso aí de ter participado, sendo um dos protagonistas desse projeto, que hoje é uma realidade há muitos anos. Isso. E a Veracel hoje é não só a nível nacional, tá, Geraldo, mas a Veracel é uma empresa referência mundial no setor que ela atua. Então eu estou como diretor de operações desde 2011. E é isso. Pô, muito bacana. Totalmente adaptado à Bahia. Você também é diretor da FIEB, né? Sou diretor da FIEB, vice-presidente do Conselho de Comércio Exterior. Faço parte da diretoria da FIEB, né? E fico muito feliz de ver o quanto que a FIEB está cada vez se fortalecendo mais as suas atividades. Ontem eu estive no SESI, Cimatec, quer dizer, fantástico, né? Salvador, o Cimatec é o maior polo de inovação do país hoje, então fico muito feliz em fazer parte desse contexto. Você chegou na Veracel, você falou, tem mais de 20 anos, de lá para cá muita coisa mudou, né? A empresa deu um salto aí, um boom, né? Eu tenho alguns números interessantes para compartilhar. A nossa empresa foi projetada para produzir 900 mil toneladas de celulose por ano. E nós, com menos de 20 anos, já produzimos mais de 21 milhões de toneladas. Então, se nós juntarmos desde o início da operação, em maio de 2005, até hoje, nós temos uma média anual superior a 1 milhão e 77 mil toneladas. Então, a gente melhorou muito a produtividade, a performance e as entregas da empresa. Esse aumento aí de produção se dá basicamente para a questão de produtividade mesmo, equipamentos, enfim. Investimentos, a gente investiu em áreas críticas para alavancar a capacidade, mas muito em função de otimização de processos, qualificação das nossas pessoas. Eu sempre saliento que o principal ativo da empresa são sempre as pessoas, e elas, através de uma formação adequada, elas conseguem alavancar resultados e trazer essa diferenciação. Outro ponto importante, Geraldo, 80% hoje dos nossos colaboradores são baianos, são da região, então isso
também fortalece muito aí a competência e a capacidade da nossa região. 2024 para vocês, como é que foi? Como é que vocês estão encerrando o ano aí? Pois continua sendo um ano bastante desafiador. Nós tivemos várias conquistas em 2024. Eu diria que uma das mais importantes foi atingir essa soma de 21 milhões de toneladas em apenas 19,5 anos. Continuamos tendo ótimos resultados nas questões ambientais, nas questões de qualidade do produto, mas tivemos algumas dificuldades a nível de produção. Sim. Mesmo assim, nós devemos atingir aí 98% da capacidade planejada para o ano. Mas sempre evoluindo, implementação de novos projetos, sempre procurando aprender com as oportunidades. Tá? É o único ponto que não vai atingir 100%, mas ela também foi um ano assim de muitas conquistas. Pô, bacana. Tá? Essa produção de vocês em torno de 1 milhão de toneladas? Em torno de 1 milhão e 100. Como é que vocês distribuem? Como é que é feita essa distribuição para o mercado? Ótima pergunta. A Veracel é uma joint venture né, de 2 gigantes do nosso setor, que é a brasileira Suzano e a sueco-finlandesa Stora Enso. É uma parceria 50-50. Os dois têm a participação equânime. E toda a nossa produção ela é vendida aos acionistas. Então, nós não temos área comercial. Sim. Né? Tudo que nós produzimos, nós temos uma logística, um modal logístico por cabotagem, a gente transfere para um terminal marítimo em Belmonte, depois por barcaça vai para o Espírito Santo, no Porto Ocel, que é um porto exportador da nossa... A Suzano é uma das proprietárias desse porto, e dali os 2 acionistas, ali termina a minha entrega. Sim. Os 2 acionistas pegam a nossa celulose e transportam para os 3 principais continentes. Europa, Ásia e Estados Unidos. Pro leigo, Ari, para que serve a celulose? Vamos explicar quais são os usos, né? Às vezes as pessoas não têm dimensão, fala de celulose, mas não sabe ou pensa que é só papel, né? A celulose, na verdade, ela é um produto extraído da madeira, né? A matéria-prima é árvores, né? São as árvores, no nosso caso, da espécie eucalipto. Isso. Então nós temos 2 espécies, chamadas Urophila grandes, híbridos dessa espécie, e nós fizemos o plantio, fizemos toda a silvicultura, que é o crescimento da árvore, que no caso são 6 anos, de 6 a 7 anos. Fazemos a colheita 100% mecanizada, certo? Né, onde nós cortamos toras em torno de 7 metros de comprimento, transportamos para a fábrica e aí começa o processo industrial. Nós separamos as fibras da madeira, e então 75% da árvore, Geraldo, são fibras, celulose e hemicelulose. 25% é uma matéria orgânica da própria árvore, um extrativo chamado lignina. Então, os 75% de fibras nós processamos, um processamento químico, separamos, branqueamos, embalamos e produzimos fardos de celulose. O que é um fardo de celulose? É uma folha, é um conjunto de folhas, em torno de 300 folhas vão gerar prensadas, vão gerar um fardo de 250 quilos e dessa forma nós transportamos a nossa celulose para o nosso cliente. Para que serve a nossa celulose? A principal aplicação do nosso produto é para folhas de papel A4, para lenços de papel, fraldas descartáveis, papel toalha, papel higiênico, que é o tal da celulose tissue, que é uma grande aplicação do nosso produto. Então, o produto que a Veracel produz, né, celulose da Bahia para o mundo, é utilizado para venda como celulose de mercado, que é o caso do nosso acionista Suzano. Aí ele vende para um cliente, exemplo, Procter & Gamble, Kimberly-Clark, Tetra Pak, e o cliente faz a transformação. E também nós vendemos para o nosso acionista Stora Enso, que utiliza nas suas fábricas para fazer a transformação ou vende uma parte para outros clientes. Então a celulose é a matéria-prima de tudo que a gente utiliza. Papel higiênico, papel de escrever, esse é o nosso produto final. Muito bacana. Eu fico imaginando assim, você que está lá em Eunápolis há mais de 20 anos, conhece Eunápolis como poucos baianos conhecem, né? Eu fico imaginando o impacto de uma empresa dessa na vida e no cotidiano daquele município, né? Me fala um pouco, e você falou nesse instante da questão dos empregos formais, né?
Me fala um pouco desse impacto lá na cidade. Isso é um orgulho muito grande que eu tenho de ter presenciado essa evolução nesses últimos 20 anos. É inquestionável, né, a contribuição da Veracel nesse crescimento. Quando nós chegamos há 20 anos atrás, Eunápolis era uma cidade ainda, né, com várias carências, com uma necessidade de se desenvolver. Tinha se emancipado de Porto Seguro há poucos anos atrás. Hoje Eunápolis é uma cidade totalmente independente, com uma economia forte, 130 mil habitantes, e muito calcado também nos impostos e toda a atuação que a Veracel fez, tanto no desenvolvimento socioeconômico, cultural. E Eunápolis, eu diria, é o principal polo desse desenvolvimento, porque nós estamos localizados em Eunápolis. Mas eu diria assim, Porto Seguro hoje mudou absurdamente. Porto Seguro hoje tem 180 mil habitantes e uma economia também não só 100% voltada ao turismo, como era no passado. Hoje existe uma economia que está se desenvolvendo. Então, eu diria que a Veracel interage num universo de 400 mil pessoas, são 11 pequenos municípios da nossa região, da Costa do Descobrimento. Muito bacana. E a questão da infraestrutura, né? Eu me recordo que há pouco tempo vocês inauguraram uma estrada, investiram na construção de uma estrada. Fala um pouco sobre isso, né? Além da importância que tem para o projeto de vocês, o que isso significa para quem mora na região e para a Bahia como um todo. Na verdade, nós construímos uma ponte, né, que liga uma BA em direção à fábrica. Então, nós reduzimos em 50 quilômetros a distância de todo o pessoal que vem do norte da Bahia, Ilhéus, né, Itabuna, e consegue encurtar o trecho para Belmonte ou para Porto Seguro em 50 quilômetros. Isso também favoreceu o acesso da nossa matéria-prima, né, daquela região norte para nós até a fábrica. Então, é uma grande ponte de 300 metros de extensão e que hoje nós já transportamos, né, um volume assim, mais de 10 milhões de metros cúbicos de madeira em praticamente um ano de utilização dessa BA. Isso significou para vocês redução de custo, é óbvio, né? Muito, redução de custo, favorecendo a logística toda daquela região, favorecendo o turismo. Então, foi um trabalho em parceria com o governo, né, para que a gente conseguisse fazer esse grande benefício, não só para a Veracel, mas para a região do entorno todo. Muito bacana. Uma outra questão também que eu acho que é importante a gente tocar e falar, só para lembrar, a gente está conversando com Ari Medeiros, diretor de operações industriais da Veracel, essa questão do meio ambiente, né, Ari? Porque às vezes as pessoas que não conhecem o negócio, às vezes falta conhecimento e sempre, às vezes, relaciona a questão do eucalipto com a questão, né, de você da monocultura, enfim. Mas vocês têm todo um trabalho, não só vocês, como a indústria desse setor de modo geral, na questão da preservação das matas nativas. Fala um pouco desse projeto que é fundamental, né, para a Bahia e para o Brasil. Né? Perfeito, Geraldo. Eu, como engenheiro químico e gestor do projeto Veracel, da empresa há muitos anos, me sinto muito à vontade para falar nisso. Primeiro, a nossa empresa, em termos ambientais, ela não polui, ela tem todo um controle atmosférico muito forte, muito bem controlado, é uma referência mundial em controle ambiental. Nós temos um dos menores usos específicos de água por tonelada de celulose produzida do mundo. Nós somos o segundo menor consumo de água do mundo. Bacana. E quando falam em monocultura, eu fico até... Acho que nós temos que contextualizar melhor esse termo, porque todos os plantios, as florestas plantadas, cultivadas da Veracel, ocupam no máximo 10% de toda a área agriculturável da região. Então, isso não tem como ser monocultura. Né? Existem várias outras culturas, né? Principalmente a pecuária, por exemplo, ocupa uma área 6 vezes maior que a nossa, mas temos outras culturas. Então, e o nosso plantio, né? A nossa silvicultura, o nosso manejo, ele é todo controlado. Além disso, a Veracel é uma das únicas empresas do setor que tem, para cada árvore plantada, ela tem uma árvore cultivada. Então, nós temos 200 mil hectares de florestas, sendo em torno de 100 mil de florestas cultivadas e 100 mil de florestas preservadas.
Então a gente usa o conceito mosaico, Sim. que é plantar nos platôs e deixar os vales com floresta nativa. Nós já conectamos essas florestas nativas em mais de 60 mil hectares aí ao longo desses 20 anos. Pô, bacana. E vocês têm um trabalho com produtores parceiros, não tem coisa desse tipo também, né? A Veracel desenvolve desde 2003, desde 2007, um programa chamado Programa Produtor Florestal. Então nós temos em torno de 130 contratos com produtores vizinhos, certo? Que utilizam, nós plantamos, damos toda a manutenção, colhemos as florestas na área do produtor e nós remuneramos, né, dentro de um contrato firmado e garantimos a compra de pelo menos 97% de todo o volume produzido. Normalmente eles nos vendem 100%, mas a gente deixa em contrato uma autonomia para comercializar 3% se for o caso. Então esse programa é em torno de 25 mil hectares, né, de florestas que são cuidadas e são manejadas dentro desse programa, em parceria com os produtores. Pô, bacana. Eu queria só voltar um pouco para a indústria em si. Como é que vocês estão lidando com essas questões assim, de novas tecnologias? Hoje se fala muito em indústria 4.0, a questão de inteligência artificial, uso de drones, né? Sim. Isso aí está no dia a dia de vocês já? Como é que vocês... Está sendo muito gentil comigo, Geraldo, porque são itens que me fascinam. A Veracel é uma das referências do mercado, do setor, em relação à transformação digital. Nós usamos o conceito de indústria 4.0 já há mais de 5 anos. Então, nós temos mais de 1.000 equipamentos, né, controlados através de uma identificação com QR Code. Eu vou lá com um celular, identifico, monitoro temperatura, vibração, e a gente pode fazer uma análise preventiva dessa atividade. Nós já estamos no conceito de manutenção prescritiva, que é captar uma informação de um instrumento para evitar uma falha até 2 meses antes dela acontecer. Então, eu posso planejar uma manutenção, evitando uma perda, uma quebra intempestiva ou emergencial. E, então, nós temos vários analisadores, vários sistemas, a gente adota data mining, a IoT, toda a inteligência de informação. Temos alguma coisa de realidade aumentada. Mas a gente já está no conceito indústria 5.0, tá, Geraldo? Que é colocar o homem como protagonista dessa tecnologia. Eu sou um defensor, diria assim, ativo desse conceito de que a tecnologia não vai superar o homem. O homem, ela vai trazer mais condições para que o homem se desenvolva. Verdade. Então, nós não temos nenhuma redução de quadro por causa desse investimento em tecnologia. Muito pelo contrário, nós estamos qualificando cada vez mais os nossos operadores para que eles possam fazer atividades mais novas. Pensar em melhorias, pensar em... E nós também trabalhamos, Geraldo, com o conceito de fábrica autônoma. O que é isso? Quanto mais tecnologia eu tiver embarcada e o meu operador puder ter mais tempo para que a fábrica se automonitore, melhor para o sistema. E quando você fala na questão da qualificação desses trabalhadores, como é que eles respondem a esses projetos, né? E você tem 80% da mão de obra baiana, havia muito preconceito há um tempo atrás com relação a essa mão de obra. Como é que você qualifica? Perfeito. A Veracel surgiu e eu fiz parte da contratação, dos primeiros operadores, né? Nós contratamos mais de 200 jovens da região e treinamos esses jovens para que pudessem ser futuros operadores da fábrica. Isso entre 2003 e 2005. Desse total, em torno de 120 foram contratados na partida da planta e hoje já estão com níveis de coordenação, de especialistas, né? Hoje eles alavancaram as suas carreiras. E ao longo desses 20 anos de operação, Geraldo, a gente investiu muito em tecnologia e eles participam dessa evolução a todo momento. Então, hoje eles são tomadores de decisão. Hoje eles têm informação embarcada para tomar uma decisão e melhorar e ajudar na melhoria dos processos. E, obviamente, isso vai qualificando eles para novas
oportunidades, tanto no âmbito da Veracel quanto a nível do mercado brasileiro. Muitos dos nossos jovens já saíram para outros cantos, fruto desse desenvolvimento. Muito bacana. Então, quase finalizando, quase chegando ao final. Passa rápido, viu, Ari? Mas eu queria que você me falasse um pouco do futuro. O que é que vocês estão pensando aí para 2025? Estão otimistas? Como é que está o mercado? Enfim. A gente sempre pensa muito no futuro. Nós acabamos de concluir o que a gente chama de business plan. Sim. Né, um plano de negócio para 2025 com vários objetivos, várias metas importantes, sempre procurando alavancar melhorias para o nosso processo. Então a gente vê o ano de 2025 um ano muito promissor, porque tem um item, Geraldo, do nosso sistema chamado parada geral. Então, nosso setor hoje, as grandes fábricas modernas como a nossa, opera durante 18 meses contínuo, para e volta num ciclo de 18 meses. Essa parada envolve de 10 a 15 dias e é sempre um momento assim de impacto, de disrupção. Tu tem que parar e voltar. 25 será um ano sem parada geral. Nós rodaremos 362 dias no ano. Então, nós estamos gerando nós temos a expectativa de produzirmos a segunda maior produção da história. 1.138.000 em 2025. Então, essa é uma grande expectativa, vai ser um grande foco. Né? ênfase na produção, obviamente, mas preservando a segurança das pessoas, o meio ambiente, a qualidade do produto e com custos controlados. Então, tem todo esse contexto que tem que ser muito bom, respeitado. Deixa eu fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Você, com essa longa experiência aí nesse setor de papel celulose, mais de 20 anos na Veracel, como é que enxerga o Brasil nesse mercado, nesse setor? Protagonistas, enfim, quais são? Eu sou sempre um otimista em relação ao potencial. O nosso Brasil é gigante, nós temos um potencial agrícola fantástico, industrial também. E eu enxergo de uma forma muito positiva. Eu vou falar, Geraldo, exemplos do nosso setor. Hoje o setor de celulose é o terceiro maior exportador da Bahia. E é um dos maiores exportadores do Brasil. E a tendência é que o país invista 105 bilhões de reais em novas plantas até 2029, até 2030. E a Bahia é o sétimo maior produtor, mas, por exemplo, Mato Grosso do Sul está se transformando no maior produtor, porque só no Mato Grosso do Sul serão investidos 75 bilhões de reais em novas plantas. Então, a perspectiva é muito boa. Tá? Para o setor, para o país, eu acho que o país aí temos desafios a nível estruturais no Brasil, né? Estamos essa questão da inflação, da taxa Selic, mas temos a questão da taxa de desemprego caindo, mas tem várias questões estruturais de infraestrutura que tem que ser melhor resolvidas. Mas mesmo assim, com esses grandes desafios, eu vejo muito otimismo na economia brasileira, na alavancagem que o Brasil pode dar a nível internacional. Okay? Bacana. Conversamos com Ari Medeiros, diretor de Operações Industriais da Veracel. Ari, obrigado pela sua presença. Foi muito bom o papo. E, enfim, queria deixar com você à vontade para alguma coisa que eu tenha deixado de perguntar, que você acha relevante reforçar aí da Veracel, da atuação da Veracel, seja industrial, seja florestal, social, enfim. Não, eu acho que sim, Geraldo. Primeiro, eu queria agradecer muito o teu convite. É uma honra para mim estar representando a Veracel aqui junto a esse podcast e também com o apoio da FIEB. Isso. Nós somos fundamental a FIEB. Muito atuantes na FIEB. A FIEB é a casa da indústria. E eu queria ressaltar a questão social da Veracel, que é muito importante. Né? Nós estamos inseridos numa região de 22.500 índios, numa região social bastante delicada, com movimentos sociais, movimentos sem terra, com uma região que ainda está em desenvolvimento. E a Veracel ele é uma grande âncora de um shopping, que é aquela região. Mas nós não fizemos nada sozinho. Então a gente é protagonista de muita coisa, mas precisa compartilhar toda essa atividade com a sociedade que nos cerca. E eu acho que esse também é o objetivo, que a Veracel cresça e também contribua com o crescimento integrado de toda a nossa região. Bacana. Ok? É isso aí. Concluindo aqui mais uma edição do nosso Indústria Cast, mais uma vez agradecendo a FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, e a Urba. Até a próxima. Show de bola. Pronto, muito ficou bom. bom.
Muito bom. Ali Quer dizer que não vai ter parada. vai ter parada. Ano Não. que vem, Parada que é uma grande movimentada. 362 dias. 362 dias, pau dentro. Na verdade, a gente roda 9 meses, para 3 dias para fazer lavar um equipamento importante e botar pau dentro de novo. Rapaz. É bom, impressionante.